Graça e paz, igreja. Amém? Vocês estão surpresos, né? Eu também. Eu normalmente fico sempre por trás, né? Assim, ali no projetor ou então backing vocal, mas hoje eu vou ministrar a palavra do Senhor. Quero primeiramente parabenizar as mamães. Feliz Dia das Mães. É maravilhoso ser mãe. E as que não são mães, sejam mães, por favor. É maravilhoso. Eu sou a mãe mais nova da igreja, né? E é um privilégio para mim estar aqui em cima, ministrando a palavra do Senhor para as mães mais velhas, né? Nossa, eu estou muito honrada, eu estou muito feliz. Dentre tantas mulheres que a Bíblia fala, tantas mães, né, tantos exemplos, eu estava meditando sobre as mulheres na Bíblia e me chamou a atenção muito uma mulher, que foi, eu acho que a mulher mais extraordinária, uma das mais extraordinárias da história, ou, eu não sei, do mundo. E hoje eu vou contar um pouco a história dela. E vocês já sabem quem é, alguns já sabem, eu postei lá no grupo do WhatsApp sobre o que seria a mensagem de hoje. Pode colocar para mim ali, fazendo favor. Então, eu vou falar sobre Maria, mãe, mulher e missionária. Por que Maria foi tão importante para nós, né? Vamos ler então Lucas, capítulo 1, versículo 26. Todos acharam? Lucas, capítulo 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviando da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Podem sentar. Que maravilhosa essa passagem. Eu fico muito emocionada quando eu leio essa passagem aqui. Mas a maioria das vezes, quando nós pregamos sobre esse texto, nós estamos falando do nascimento de Jesus, como é que foi, tudo. Nós estamos falando sobre Jesus, mas nós vamos falar sobre Maria. Como que ela se sentiu, como foi ela mãe, como foi ela como mulher, como foi ela como missionária, porque ela recebeu essa missão. Que mulher foi essa? Maria foi uma das mulheres
mais admiráveis da Bíblia. Ela era muito jovem quando ela recebeu a visitação desse anjo. A história diz que ela tinha aproximadamente 16 anos, não sabemos o certo. Ela era da cidade de Nazaré, na Galileia, uma cidade desprezada, de uma família comum, uma mulher comum, uma jovem comum. Maria era muito jovem, solteira, ela estava prometida para um homem, mas ela só estava noiva, e grávida numa sociedade que valorizava ao extremo a pureza sexual e a virgindade. Uma sociedade que punia com apedrejamento as mulheres que ficavam grávidas antes do casamento ou fora do casamento. Ela foi certamente uma das mulheres mais incompreendidas da história, de todos os tempos, né? No livro de Mateus, ela é apresentada como noiva de José. E eu quero falar um pouquinho sobre José também, porque aqui no livro de Lucas não fala muito, mas eu quero que vocês mantenham as Bíblias abertas, que nós vamos ler bastante passagens. Eu quero falar um pouquinho sobre quem foi José, porque ele também foi muito importante nesse processo da missão de Maria, ela como esposa, ela como mulher. Então vou pedir para vocês abrirem Mateus, capítulo 1, versículo 19. Vamos entender um pouquinho quem foi José. Mas José, seu esposo, seu noivo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, José era um homem justo. Sacerdote do lar, foi protetor de Maria. Ele obedeceu o anjo e não temeu em se aventurar com Maria nisso tudo. Ele era um homem justo, ele ia deixar Maria, mas naquela época, para te desfazer um noivado, tu tinha que ter um divórcio. E para que esse divórcio fosse feito, eles teriam que falar o porquê que você está se divorciando da sua noiva. Então, ela iria ser exposta à vergonha, eles iam apedrejá-la, com certeza, se descobrissem que ela estava grávida. Então, o que aconteceu? Ele, sendo um homem justo, um homem íntegro, ele ia deixá-la secretamente. Mas aí o anjo apareceu para ele e disse: José, não tenha medo. É do Espírito Santo, isso é obra de Deus, não tenha medo. Deus leva em consideração as pessoas justas e íntegras. Pessoas que não é por ela ser rica, por ela ser pobre. Para as missões que Deus dá para nós, Ele leva em consideração a nossa justiça e a nossa integridade. Isso é uma coisa muito importante. Por isso que eu admiro muito esses dois. E como foi Maria como mãe? Vamos voltar lá para Lucas. Como é doloroso ser incompreendida. Eu posso sentir a dor de Maria ao talvez ter contado para os pais dela, para os amigos dela, para as pessoas que estavam em volta, que ela estava grávida e era do Espírito Santo. As pessoas... Como assim, sabe? Ainda mais quando você não tem provas circunstanciais do que você está falando. Quando Maria disse: eis-me aqui ao anjo, isso foi uma coisa maravilhosa. Ela estava dizendo: eis-me aqui, não só para conceber o filho, mas para a missão dela.
Ela tinha que ficar do começo até o final junto com Jesus. Ela não aceitou só conceber o Filho de Deus e, nossa, é o Filho de Deus, né, gente? Ela aceitou sofrer toda a humilhação e a perseguição junto com Jesus. Ela estava dizendo sim para isso também. Deus pediu que Maria levasse sobre si a vergonha da gravidez fora do casamento, firmando-se somente no conhecimento da verdade. Isso foi maravilhoso, né? No primeiro momento, nós vemos ali que ela perturbou-se quando o anjo aparece para ela. Ela ficou confusa. O anjo aparece para ela, elogiando ela. Salve, agraciada! E ela ficou, né? Imagina tu receber um anjo na tua casa falando essas coisas para você. É muito estranho. Ela ficou incomodada. E a Bíblia diz que ela ficou por um momento confusa do que Deus queria falar para ela, qual que era a missão. Mas ela não duvidou e aceitou alegremente. E depois desse relato que nós lemos, depois que ela disse sim, eis-me aqui, a tua serva, o que aconteceu? Ela cantou esse cântico lindíssimo que nós acabamos de cantar aqui no louvor. Vamos ler ali em 1 Lucas 46, o Cântico de Maria. Se puder projetar para mim. Eu vou ler aqui com vocês. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. E sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberanos no pensamento de seus corações. Os soberbos, desculpa. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase... Não, isso aí já acabou. Ela se alegrou, ela ficou muito feliz com tudo isso, maravilhada. E olha que missão que ela tinha que cumprir. Maria cuidou e educou Jesus e esteve com ele até o último momento. Nós sabemos disso. Podemos perceber nesse cântico que nós lemos agora seu entendimento das Escrituras e sabedoria que passou para seus filhos. Mas como assim, Júlia? Era Jesus, ele já sabia. A Bíblia nos diz que Jesus crescia em graça e sabedoria. Então ela também ensinava Jesus. E podemos ver isso refletido nos discursos do Messias. Quando ele fala, é muito parecido com o que Maria disse aqui. E também através de seu outro filho, Tiago. Tiago também era irmão de Cristo, de Jesus, e ele tem uma carta, e podemos ver a semelhança, a humildade que ele tem ao relatar, ao escrever aquela carta. É muito parecido também. Por que eu falo isso? A nossa família influencia quem nós somos. Nossos atos influenciam os atos dos nossos filhos. E é nosso dever ensinar as Escrituras aos nossos filhos, passar isso adiante. Como Maria fez a Jesus e a seus outros irmãos. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde a nossa sociedade quer
corromper os nossos filhos, quer corromper a todo custo a sabedoria cristã. Nosso dever é ensinar. E uma coisa muito importante que eu quero dizer é que nós não podemos salvar os nossos filhos, infelizmente. Isso é uma coisa que nós não podemos fazer. Mas é nosso dever instruí-los. Em todo o tempo, trazê-los na igreja não significa que eles vão ser salvos. Temos que pregar o evangelho para os nossos filhos. Temos que apresentar Jesus a eles. Quem foi Jesus? O que ele fez? Temos que apresentar Moisés, temos que apresentar Davi. Temos que ler as Escrituras diariamente para os nossos filhos. Isso é muito importante. Os filhos devem ser ensinados a falar com Deus desde as mínimas coisas até as coisas grandiosas. Eles têm que exercitar a fé deles para que no futuro isso se torne um relacionamento diário. Por isso a importância que tanto eu e o meu marido nós falamos muito em cultos familiares, em cultos domésticos. Ah, mas como é que eu vou fazer um culto na minha casa, gente? 10 minutos, abre a Bíblia, lê um verso, explica, canta uns louvores, ora, pronto. Não é difícil. Conversar sobre Deus com os nossos filhos, conversar sobre as maravilhas de Jesus, conversar sobre o que Ele tem feito nas nossas vidas, fazer com que eles tenham suas próprias experiências, incentivar a leitura bíblica, incentivar a oração. Isso que é o importante. Temos que chamar os nossos filhos para Jesus. Sabe, eu vejo às vezes muitas mães, às vezes até brigando com os filhos quando eles fazem algo errado e dizendo: tu tem que ir para a igreja. Tá fazendo isso, tem que ir para a igreja, tu tem que ir para a igreja. E eu fico pensando, isso eu já ouvi também de alguns familiares meus, e eu ficava pensando, tá, mas para quê que eu vou para a igreja? Para quê? Eu tenho que ir para a igreja, tá bom. Para que eu vou? Sabe, é essa questão. Em vez de ficar falando, ai, vai para a igreja, senta, olha, Jesus, tu é pecador, tu precisa de um redentor, tu não pode se salvar sozinho. Explicar. E viemos para a igreja para nos reunirmos com os nossos irmãos, ajudarmos uns aos outros, aprender um pouco mais a palavra, mas o caminhar é diário, culto diário. Isso me faz lembrar de uma situação que eu passei quando eu fui num evento numa outra igreja de mulheres, e eu peguei um Uber até lá. Tava eu e a Cecília, e o moço perguntou para mim: ah, moça, para onde que tu vai? Que não estava aparecendo para ele. Eu falei: ah, eu vou naquela igreja ali na frente da tratoria. Ah, aquela igreja nova que abriu ali. Eu levo bastante gente ali, que não sei o que. E eu, vou ali sim. Tá. Daí passou, acho que alguns minutos em silêncio. O cara começou a falar umas coisas. Bem legal, hein? Mas eu não acredito nisso aí, não. Eu não acredito em Deus. Aí começou a falar um monte de coisa. Eu sou estudado, que não sei o quê. Eu não acredito mais em Deus. Eu não acredito mais nos profetas. Eu não acredito mais na Bíblia. Que, isso aí, sabe? E eu fiquei, tá, moça, mas por quê? Ele, não querendo ofender, mas é que eu fui criado na igreja. E eu, como assim? Tu foi criado na igreja e tu não acredita? Ele, não acredito, porque os meus pais, eles pregavam, ele, no caso, era filho de pastor, pregavam, mas não vivenciavam nada daquilo, então eu não acredito em nada. Eu fiquei assim, como assim, moça? Ele me contando, não, eu vivo discutindo com meu pai e ele fica falando um monte de coisa pra mim, e eu falo pra ele, eu não acredito nesse teu Deus aí. E eu, nossa, que pena, que triste, isso é muito triste.
Mas tu não pode generalizar. Tu não pode culpar Deus por atos de homens. Eu estava falando para ele. Ele, não. E eu fui explicando para ele algumas coisas até que ele não tinha entendimento. Tinha um entendimento bem vago, assim, uma coisa bem... E eu percebi que era pregado uma coisa e ele não estava nem aí, porque ele estava acostumado a vir. E em casa ele dizia que não era a mesma coisa, que os pais dele não praticavam em nada do que era pregado no púlpito. Então, aquilo me chocou muito, sabe? Eu fiquei assim, moça, espero que o Espírito Santo possa te revelar essas coisas, porque por mais que eu fale aqui, talvez tu não acredite, mas só o Espírito Santo pode te revelar isso. Ele Deus abençoe, moça, Deus abençoe. E eu, tá bom. E isso foi muito impactante, porque eu fiquei pensando, eu orei por esse cara, eu orei vários dias, sabe, porque ficou incomodando dentro do meu coração, pensando, será que eu falei alguma coisa? Será que eu falei a coisa certa para ele? Será que eu preguei para ele? Será que eu falei? Eu não sei. Será que ele acredita em Deus agora, depois que eu falei? Eu fiquei muito confusa também. E eu fiquei orando por aquele cara, daí depois eu descansei em Deus, né? No Espírito Santo que faz a obra, né, gente? Então, voltando ao nosso assunto. Agora, Maria como missionária. A missão de Maria não era apenas só ter o filho, como eu já disse, mas também caminhar com ele até o final. E ela nunca perdeu a humildade. O que isso significa? Ela era mãe do Filho de Deus, gente. Ela podia, fazer mais nada da vida dela. Ela podia ficar sentada e dizer, olha, Deus, é teu filho. Deus é o Criador dos céus e da terra, não é mesmo? Mas o que aconteceu? Maria e José, principalmente, estavam sempre atentos. O anjo aparecia para José, vai para lá, porque querem matar o menino, tem que viajar para lá. Eles se levantavam e iam para onde o anjo indicava. Eles não ficavam parados, sem fazer nada, cobrando, não, Deus, mas é teu filho. Põe uma coisa poderosa em volta de nós e protege nós aqui, porque é teu filho? Não. O que ela fazia? Ela se levantava e ia. Andando de burrinho, não sei, mas ela se levantava e ia. Ela sabia que Deus ia protegê-los, mas ela também tinha que fazer a parte dela. E aí que eu vejo assim, como é legal receber um chamado, é legal receber uma missão. Nossa, sou missionária, que legal, sou isso, sou aquilo, por um nome, né? Mas aí fica esperando, se for da vontade de Deus, eu vou lá pregar. Se for da vontade de Deus, eu saio da minha casa e vou falar de Jesus para a minha vizinha. Não, gente, a gente tem que se levantar e ir. Deus quer que a gente faça isso. A gente tem que fazer a nossa parte também. A gente recebe o chamado, mas é a gente que tem que... Deus vai prover o impossível, vai te proteger, mas você tem que se levantar e ir. Foi o que Maria fez. Ela estava com o Filho de Deus nos braços. Ela poderia ter cobrado isso de Deus. É teu filho, Deus. Mas não, ela foi humilde. Ela reconheceu que era uma missão dela. Aí tu me fala, Júlia, mas Maria era nova, né? Maria era jovem, tinha força. Maria era bem novinha, tinha um homem do lado dela, protegendo e tal. Mas em paralelo com a história de Maria, a Bíblia nos apresenta Isabel. Isabel, além de ser velha, ela era estéril. Ela deu à luz a João Batista. O que eu aprendo com isso é que, para atender o chamado de Deus, não tem idade, gente. Não tem idade. Deus faz o impossível que quem Ele quer. Maria teve suas preocupações como mãe. E eu imagino o sofrimento dela quando Jesus foi crucificado.
Se a gente já fica mal quando um filho nosso está doente, imagina vendo teu filho sendo chicoteado, vendo teu filho ali sangrando e tu não poder fazer nada, vendo teu filho sendo pregado na cruz e tu olhar aquilo tudo. Apesar de tudo, era o filho dela também. Eu imagino o sofrimento dela, a ridicularização que ela teve que passar depois. Mas ela não se escondeu. Ela continuou com os discípulos, ela continuou ali com o pessoal que estava seguindo ele. Quando ela apareceu publicamente colocando-se ao lado da cruz e orando após a ascensão do Senhor, depois que ele subiu aos céus, Maria demonstra sua coragem ao mundo, porque ela podia muito bem ter voltado para a vidinha dela em Nazaré, para a família dela em Nazaré, cuidado dos filhos dela lá, voltado. Mas não, o que ela fez? Ela continuou lá. E ela estava lá quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Ela também recebeu o Espírito Santo. Ela estava lá como um dos seguidores dele, como eles chamavam, seguidores de Jesus naquela época, sendo perseguida também. Ainda mais sendo a mãe de Jesus. Imagina, a perseguição era muito maior. Maria também era uma pecadora. Maria também precisou de um Salvador. Maria também foi uma seguidora de Jesus. Ela entendeu quem ela era, a importância da missão. Mas ela foi humilde. Ela reconheceu também que ela precisava do Salvador. Ela reconheceu também que ela precisava de Jesus. E o último relato sobre Maria está em Atos 1,14, quando ela está lá junto com os discípulos e os seguidores, os discípulos, os apóstolos, recebendo o Espírito Santo também. Maria também recebeu o Espírito Santo. Então Maria é como eu, Maria é como você. Maria foi uma jovem que foi muito usada por Deus. Mas ela disse, eis aqui a tua serva. Ela não negou. Ela sabia que ela ia ser perseguida também. Ela não voltou para Nazaré. Ela continuou o seu trabalho missionário. Continuou lá. Imagina ela pregando o Evangelho para as outras pessoas, sendo mãe de Jesus. Que incrível isso. O que eu aprendo com Maria? Que foi uma mulher tremenda. Claro, não digna de ser divinizada, como alguns fazem, né? Era pecadora, era humana, mas o diferencial dela é que ela atendeu um chamado e ela ficou até o final, até o fim ela seguiu. E isso foi maravilhoso. E eu quero encerrar orando por vocês, principalmente pelas mães, que tenhamos mais Marias, que tenhamos mais mulheres que estejam dispostas a dizer, eis-me aqui, Senhor, a enfrentar o que for, pelo propósito, enfrentar o que for por Jesus. Pode se colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus, aqui estão, Senhor, mulheres e homens de Deus. Eu creio, Senhor, que cada um aqui tem uma missão a completar, que tem um chamado, como Maria teve. Eu creio, Senhor, que tem pessoas ainda que vão ser despertadas para coisas grandiosas, que nem Maria foi. Mas que primeiro elas reconheçam que elas precisam de Ti, que elas precisam do Espírito Santo.
Eu oro, Senhor, por cada pessoa que está aqui essa noite. Se essa pessoa não entendeu ainda o chamado dela, se essa pessoa ainda está confusa em relação ao que fazer, Senhor, eu peço que o Senhor toque o coração dessa pessoa. Peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a encontrar o nosso verdadeiro propósito. Deus, eu quero também orar pelas mães que estão aqui, que elas vejam em Maria um exemplo, Senhor, de mulher, um exemplo de mãe, um exemplo, Senhor, de missionária. Que elas peguem Maria como um exemplo, Senhor, e que possam cumprir aquilo que o Senhor tem para cada uma. Que nunca deixem, Senhor, de cumprir o propósito de cuidar da família, de cuidar de seu marido. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, toca no coração de cada um essa noite, Deus. Em nome de Jesus. Queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado.